Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa comunidade premium do professor Rafael Vale. Esse vídeo aqui, obviamente, estou colocando disponível para vocês aqui gratuitamente por um tempo limitado no YouTube, mas se você tem interesse em estar participando da nossa comunidade premium, o link está logo aqui abaixo. Nesse vídeo, a gente vai estar falando sobre a parte da Conferência das Partes. Professor, Conferência das Partes, o que é isso? É a COP, né? A gente vai falar isso já, logo após a nossa vinheta. Então vamos lá, vou soltar ela aqui e já a gente retorna. Vamos embora! Fala pessoal, já estamos de volta aqui e vamos falar, obviamente, sobre a COP, né? E eu vou estar te respondendo diversas perguntas. Mas antes disso, vou pedir aí para vocês, se vocês ainda não me conhecem nas outras redes sociais, já siga lá. Tem um Instagram, @prof.rafaelvale. Tem também, obviamente, o nosso YouTube aqui que você está vendo o vídeo. Então já vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, beleza? Para dar aquela força. E também tem o nosso canal no Telegram, que eu sempre estou colocando notícias resumidas e deixando vocês antenados sobre tudo que acontece em Brasília, no Brasil e no mundo de forma ao vivo lá no Telegram, beleza? Então é isso, pessoal. Já segue aí, não esqueçam e, obviamente, se inscrevam aí no canal e curtam também esse videozinho, beleza? Show! Pessoal, aqui nesse nosso vídeo, o que a gente vai fazer? O nosso objetivo dele é falar um pouquinho sobre a nossa COP26, né? E, obviamente, estar respondendo algumas perguntas para vocês. O que você vai aprender aí com esse vídeo aqui, ó? A gente vai falar sobre o que significa a Conferência das Partes, né? E o que seria a COP26, os seus objetivos. A gente vai tentar entender o motivo realmente da COP26 aí ter essa referência de ser a última chance para salvar o mundo, falar também, eu acho que na verdade o principal aqui seria os objetivos da COP, eu acho que isso aí tem uma grande chance de cair na sua prova, como já caiu na prova do TJ São Paulo, tá? Falar um pouquinho também sobre a importância disso daí para o nosso país, beleza? Então show, então acompanha aí, se você achar interessante esse tema, fique aí até o final do nosso vídeo, e com certeza você não vai se arrepender. Lembrar para vocês que todo esse conteúdo aqui em PDF, tudo direitinho, está disponível lá dentro da nossa comunidade premium de atualidades, conhecimentos DF, comunidade que te auxilia e muito na parte discursiva e objetiva dos concursos públicos. Beleza? Então show, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre o que é a COP26, né? Introduzindo aí o assunto e como que de fato ela pode influenciar na sua, na minha, na nossa vida, né? Porque ela influencia de fato aí no mundo como um todo, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa terminologia inicialmente. O que é COP? É a Conferência das Partes. O que seriam as partes? Seriam os países, né? Que eles se reúnem, é uma reunião aí justamente para que esses países conversem e consigam entrar em alguns consensos a respeito da parte ambiental do nosso futuro do país de fato, beleza? Então é isso, pessoal. Depois da COP, né, sempre tem um númerozinho, 26, 21, né? Como a 21 é muito famosa, a gente vai falar já sobre isso. Então a última que ocorreu foi de fato em 2021, no finalzinho de 2021, a 26ª edição. Então por isso COP 26. Tá bom? Ela ocorreu lá em Glasgow, na Escócia, nos dias 31 de outubro até 12 de novembro. Não precisa decorar a data, tá, pessoal? É importante você saber o local que ocorreu, que foi em Glasgow, na Escócia, e obviamente o Brasil também participou, tá bom? As partes dessa conferência são compostas por 196 países e a União Europeia, ou seja, é uma galera realmente que se reúne para conversar sobre a parte ambiental, sobre as mudanças do clima, beleza? E a COP é a maior conferência sobre o clima. Ela teve início lá em 92. Tá bom? Show! Vamos às perguntas aí, pessoal. Qual que é o impacto dessa conferência, por exemplo, na minha vida, tá? Os compromissos que são acordados pelos governantes nas COP, elas afetam, obviamente, a gente, tanto diariamente como diretamente a nossa vida, seja em curto, seja em longo prazo. E por que a gente está falando nisso? Porque dentro dessa conferência,
são estabelecidas algumas metas. E essas metas, esses objetivos, eles vão ser basilares, eles vão estar ali dentro das políticas públicas implementadas dentro do Brasil, por exemplo, e dentro também, se a gente for pensar no mundo como um todo, também dentro das políticas públicas de todos esses países. Dentro dessas conferências, a gente precisa lembrar que os objetivos, as metas, os compromissos, eles não são vinculantes. Então, o país, mesmo ele se comprometendo depois, eventualmente, ele pode não conseguir cumprir aquela meta, seja por um acaso, mesmo ele tentando, ou seja realmente porque ele não quis, tá? Mas são compromissos e, obviamente, o descumprimento deles não vai ser bem visto pela comunidade mundial. Beleza? Então, assim, se a gente for pensar em questões de curto prazo, de longo prazo, obviamente a gente vai acabar percebendo que as questões de longo prazo, elas são realmente mais relevantes se a gente pensar no longo prazo, assim, de décadas ou, por exemplo, 50 anos aí para frente. Mas, obviamente, as metas sendo cumpridas, isso vai melhorar muito a vida das pessoas no longo prazo, nas gerações futuras. Então, é sempre importante a gente estar lembrando das gerações futuras, tá bom? Show! Olha só, pessoal, esse slide é um slide legal, porque muita gente ficava me perguntando, professor, por que lá que sempre que eu pesquiso COP26, alguma coisa, Acordo de Paris, aparece na minha pesquisa esses dois nomes? As coisas, elas têm relação? Tem relação, pessoal. O que acontece é o seguinte, o Acordo de Paris, ele foi um acordo assinado lá na COP21, que ocorreu na França. Então, assim, se você for pensar friamente, né, a COP21 ali foi feito o acordo, né, Acordo de Paris, né, sobre a parte climática, a respeito do aquecimento global, ele tem total relação com a COP, né, que foi assinado dentro da COP. Então, isso aí tem total vinculação ali, tá bom, pessoal? Mas o Acordo de Paris foi lá na COP, realmente 21, não tem nada a ver exatamente com a COP26 agora, mas obviamente como ele ficou muito famoso por se tratar do aquecimento global, com essas metas definidas, ele acabou realmente sendo muito conhecido também o acordo assinado dentro da COP21, tá bom? Então show, vamos continuar. Por que os ambientalistas se referem sobre a COP26 com essa frasezinha, a última chance de salvar o mundo? Normalmente, pessoal, em todos esses encontros que ocorrem no que tange a parte climática, ambiental, eles gostam de utilizar algumas chamadas mais, vamos dizer assim, marqueteiras, né? Mas, obviamente, ter uma frase chamativa, né? Tem que ter aquele chamariz, isso aqui é a última chance de você salvar o mundo, né? E ela, de fato, ela é uma frase que você fica, poxa, será que realmente é a última chance? Será que a gente não pode empurrar com a barriga ainda mais um pouco essa questão ambiental? E, de fato, a gente tem que realmente, a comunidade internacional tem que olhar realmente com um olhar mais atento, né, sobre as questões ambientais. E, obviamente, eles utilizaram essa frase aí, uma frase muito bacana, na minha opinião, para tentar realmente chamar a atenção das pessoas. Será que realmente é um quadro catastrófico, né, que a gente está vivendo hoje em dia? Bom, na minha opinião, obviamente, o mundo ele vem passando por processos naturais, né, que acabam influenciando aí e acentuando o aquecimento global, esse aquecimento global, essas mudanças climáticas, né, mas claro que o homem também tem alguma influência nisso daí, e é isso que você tem que pensar, porque é dessa forma que acaba caindo no seu concurso público, a questão aí do homem realmente se preocupar quanto a isso, para tentar evitar, para tentar mitigar, reduzir o aquecimento global, beleza? Então, show! Aí, ó, pessoal, embora os países estejam constantemente realizando reuniões para traçar compromissos com relação ao perigoso aumento da temperatura no planeta, os estudos mostram que mesmo que as metas do Acordo de Paris, lá da COP21, que falamos, sejam cumpridas, a temperatura pode aumentar pelo menos 2,7 graus Celsius até o final do século. Então, assim, mesmo as metas sendo cumpridas, realmente ainda pode aumentar a temperatura, porque, de fato, mesmo no melhor dos mundos, a temperatura vai acabar aumentando, porque é um ciclo natural da Terra que a gente está passando nesse momento, beleza? Então, o aumento da temperatura no planeta, né, mesmo com alguns compromissos sendo cumpridos aí, o que pode acarretar esse aumento? Tá? Aumento de até 62% das áreas de queimadas por incêndios florestais no hemisfério norte no período do verão, né, que realmente fica muito quente nesse período.
perda de habitat de 1/3 dos mamíferos do mundo, secas mais frequentes que poderão durar de 4 a 10 meses. Então, são algumas informações aí que foram colocadas também em xeque, né? Durante as reuniões, foi discutido também. Então, olha só essa projeção aí que eu retirei lá da BBC, pessoal. Olha só, projeção de temperatura média anual relativa a 1850 a 1900, conforme diferentes níveis de aquecimento global aí, ó. Como é que é curioso, né? Como vai mudando ali o mapa, né? Conforme vai ocorrendo o aumento da temperatura, tá bom? Então, show. Esse cenário de catástrofe climática está sendo percebido nos locais mais vulneráveis do nosso planeta, como a África subsaariana e também em estados insulares. Então perceba aí, pessoal, as fotinhas aí, ó, que eu consegui trazer para vocês aí, sobre essa possibilidade aí de catástrofe climática, né, como alguns se referem a respeito deste tema. Tá? Agora, pessoal, na minha opinião, este aqui é a parte mais importante da nossa aulinha de hoje aqui, que a gente falar sobre os objetivos definidos no texto final da COP26. E eu vou colocar eles bem expressos, assim, de forma resumida, mas bem claros para vocês. Se vocês quiserem, inclusive, tirar uma print, né, anotar, colocar o vídeo no favorito, enfim. Essa parte aqui é a parte assim, mais importante, na minha opinião, que é aquilo que, de fato, tem uma chance grande assim, de cair na sua prova, sabe? Então, fique atento nos nossos próximos slides aqui. Os objetivos, pessoal, olha só. Os principais pontos definidos para todos os países foram: garantia de tentar cumprir a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, ou seja, vai aquecer? Vai. Vai aquecer? Vai. Mas vamos tentar limitar em 1,5 graus Celsius? Essa aí é a tentativa que foi muito discutida durante a COP26. Estabelecer a necessidade de redução global das emissões de dióxido de carbono em 45% até 2030. Estabelecer a necessidade de neutralidade de liberação de CO2 até 2050. Acelerar a diminuição das fontes altamente poluentes de energia, por exemplo, o uso de carvão e subsídios a combustíveis fósseis. Apoio financeiro a países menos desenvolvidos. Os principais pontos do Brasil, tá? Do Brasil. Por que tem essa diferenciação aqui? Porque cada país, pessoal, cada país acaba falando assim, olha, essa meta eu consigo cumprir, essa aqui eu já não vou me comprometer porque eu acho que não tem como. E o grau de desenvolvimento dos países, ele é importante quando a gente vai pensar sobre isso, porque a gente tem que lembrar da questão da industrialização, da questão do desenvolvimento do país. O que é mais fácil? Um país que é muito desenvolvido a adotar certas medidas, por exemplo, redução de CO2, é mais fácil esse país desenvolvido, porque ele já passou por todo aquele processo de industrialização. Já, por exemplo, o Brasil, que está um país ali já em desenvolvimento, ele já fala assim, poxa, vocês por exemplo, desmataram, pensar no desmatamento, vocês já desmataram muito no país desenvolvido, agora no nosso aqui, a gente tem que ficar preocupado agora com o desmatamento, falando de uma forma bem chula mesmo, para vocês entenderem aqui. Então, a discussão ela gira em torno disso daí. E cada país que está em cada estágio de desenvolvimento, ele tem os seus argumentos e se compromete com as metas que ele achar que é possível para o lado dele, tanto política como também ambientalmente falando, tá? E economicamente, obviamente. E muitas coisas ali são políticas, né? A gente vai ver, dependendo do tipo de político que está representando aquele país ali, algo mais relacionado a ser um político mais conservador, um político mais flexível, né? A gente viu isso claramente durante a gestão do Donald Trump, né? Donald Trump, ele saiu do Acordo de Paris e assim que o Joe Biden retornou ali como presidente dos Estados Unidos, os Estados Unidos retornou para o Acordo de Paris. Então, uma mudança ali política, né? A gente está falando do mesmo país com dois posicionamentos diferentes ali em cada gestão da presidência, tá bom? Então, só para deixar aí bem claro essa questão para vocês. Então, agora vamos falar sobre o Brasil especificamente. O Brasil se comprometeu em zerar o desmatamento ilegal até 2028, cortar em 50% as emissões de gases poluentes até 2030, acima dos 43% prometidos anteriormente. Então o Brasil falou assim, a questão dos gases poluentes aqui a gente vai reduzir ainda mais do que a gente tinha se comprometido. A gente vai conseguir fazer isso. E neutralizar a emissão dos poluentes até 2050. Então, algumas metas interessantes aí que o Brasil se propôs
coisa a cumprir. Vamos ver se vai dar, que se realmente vai ser cumprida, né? E agora, ó, todos os temas propostos para a discussão foram aceitos, pessoal? O que vocês acham? Ó, claro que não é bem assim, né? Aí, ó, apesar do extenso período da COP26, alguns temas falharam ou não foram aceitos por falta de consenso entre os países. Vamos citar abaixo aí os principais temas. Vamos lá. Diminuição de combustíveis fósseis, financiamento dos países ricos a ações de combate ao aquecimento em países mais pobres. Isso aí é sempre um ponto de muita discussão, né, pessoal? Olha, a gente não tem dinheiro para conseguir aderir a essas metas, para a gente se comprometer. Vocês conseguem ajudar a gente, os países pobres, falando com os países mais ricos, né? Então, realmente há muita discussão no que tange a isso. Fundo de perdas e danos. Esse foi um ponto sensível na negociação, pois se refere à criação de um fundo para ajudar os países mais vulneráveis a lidar com emergências climáticas que não são evitáveis. Beleza? E qual que é a importância do Brasil no clima do nosso planeta, pessoal? Olha só, atualmente o Brasil, essa é uma curiosidade, né? Atualmente o Brasil é o 6º maior emissor de gás de efeito estufa e o 4º maior emissor de gás carbônico em números absolutos. Só se encontra atrás dos Estados Unidos, China e Rússia. Olha só esse gráficozinho aí que eu trouxe para vocês também lá da BBC, né? Bem interessante isso daí, essa informação. Beleza? Além disso, pessoal, olha só, as emissões dos gases de efeito estufa aumentaram em 2019. Segundo os dados do INPE, as emissões de CO2 alcançaram 1,38 milhões de toneladas. Os aumentos nas emissões estão relacionados com o desmatamento e com a poluição energética. Por conta da floresta amazônica, o Brasil tem uma grande importância para o sucesso da meta de manter o aumento a importância para o sucesso ou o fracasso da meta de manter o aumento do aquecimento mundial em 1,5 graus. Beleza? Isso pode ser explicado pelo fato da Amazônia estoque o que equivale a 5 anos de emissões globais e é considerada um equilíbrio para o clima do planeta, sendo capaz de estocar grandes quantidades de dióxido de carbono. Tá, pessoal? Esses são os motivos, né, que a gente normalmente fala sobre a importância da Amazônia e a importância de não haver ali um desmatamento excessivo desse bioma, beleza? Então é muito importante isso daí. Pessoal, agora para a gente finalizar aqui, vou pedir aí para vocês, claro, se vocês gostaram do vídeo, já clica aí em se inscrever no canal, deixa o seu like, beleza? E tá aí minhas redes sociais, o @prof.rafaelvale no Instagram, se você ainda não segue. Tá aí também o meu canal do Telegram, que é Professor Rafael Vale. Só clicar lá que eu sempre tô mandando as notícias mais importantes do Brasil e do mundo ao vivo ali para vocês no Telegram. Então é muito bacana vocês estarem me seguindo. E óbvio, se você gostou dessa aula, quer também ter ela disponível, obviamente ali de forma mais detalhada, né? Dentro do PDF, realmente é um material bacana ali para você estar vendo e revendo, estudando de forma mais aprofundada. Temos a nossa comunidade premium, né? E tá o link aqui abaixo. A gente já conseguiu aprovar muitos alunos, já ajudamos muitos aí, tanto na parte ali de conhecimentos DF, atualidades, geopolítica, por exemplo, cai na prova da PRF, tem atualidades no TJDFT, né? Então assim, pessoal, realmente a gente está fazendo um trabalho muito legal ali na comunidade premium nessas disciplinas e fica aí o convite, tá aí o link aqui na descrição. Então se você gostou do vídeo, pessoal, deixa o seu like e se inscreva aí também no canal. Até mais, até o nosso próximo conteúdo. Falou, pessoal!